Algumas semanas atrás, compartilhei o vídeo Por que me afastei da parentalidade positiva. O vídeo gerou emoções e reações fortes, perguntas, críticas, desabafos. Algumas pessoas ficaram confusas. Ué, mas você sempre falou com tanto carinho sobre esse caminho. Mudou de ideia? Quer saber mais? Então, vem comigo! Oi, eu sou Lisiane Taufer, mãe e educadora, e converso com você sobre educação infantil, nada com respeito, amor e consciência, e sem julgamentos. E eu estou aqui para ajudar você a ter uma vida mais significativa junto com seu filho. Assim como falei no vídeo anterior, eu continuo usando muitas ferramentas da parentalidade positiva, da educação positiva, mas também sigo questionando, ajustando e estudando. Eu nunca me amarrei a uma única filosofia. Eu leio autores diferentes, estudo abordagens distintas, eu misturo, testo, eu pego o que funciona na minha realidade e deixo de lado o que não se encaixa. E eu aconselho você a fazer o mesmo. É por isso que hoje quero compartilhar com você 10 coisas que eu ainda acho incrível na parentalidade gentil, na educação positiva. Porque mesmo com todas as críticas, a gente não precisa jogar fora o bebê junto com a água do banho. Que isso? Essa é uma expressão antiga que surgiu lá na Europa, numa época em que as famílias tomavam banho todos na mesma água, começando pelos adultos e terminando pelos bebês. No fim, a água já estava tão suja que havia o risco de literalmente alguém jogar fora o bebê junto com a água do banho por acidente. Hoje ela é usada como metáfora para lembrar que ao criticar algo não precisamos descartar tudo. Podemos deixar o que não serve mais, mas manter aquilo que ainda tem valor pra gente. Então, antes de sair jogando tudo fora, eu quis fazer esse vídeo para lembrar das coisas que ainda me tocam, aquelas que fizeram escolher esse caminho lá no começo e que até hoje continuam me inspirando como mãe e educadora. Então, vamos lá! Pontos que eu vejo como positivos na educação positiva. A modelagem, ou seja, o poder do exemplo. Talvez esse seja um dos pontos que mais faz sentido para mim. A ideia de que o nosso comportamento, o que a gente faz, mais do que as nossas palavras, é o que educa e é o que ensina. Eu realmente acredito que somos o currículo vivo da infância dos nossos filhos. Eles aprendem muito mais pelo que eles observam do que o que a gente diz. Então, quando a parentalidade gentil coloca foco em sermos o modelo, sermos o exemplo, em sermos os adultos que queremos que os nossos filhos sejam, para mim isso é ouro. Claro que isso pode ir longe demais, pode virar uma parentalidade passiva, onde achamos que basta vibrar na energia certa que os nossos filhos vão absorver tudo por osmose. Mas entre a passividade e a imposição existe um caminho forte. Viver aquilo que você quer ensinar. Se quero que a minha filha fale com respeito, eu preciso falar com respeito também. Se eu quero que ela use menos telas, eu preciso refletir sobre o meu tempo de tela. Isso não me torna perfeita, mas me coloca num caminho de coerência. E tem mais, essa abordagem, esse pensamento de ser um modelo, me desafia a crescer, porque ser mãe virou também uma jornada de desenvolvimento pessoal, de paciência, liderança, empatia. Isso dá sentido à maternidade. Torna ela mais profunda, mais humana e sim, mais transformadora. Outro aspecto da parentalidade gentil que eu continuo valorizando muito é o foco no autoapoio. Esse é um dos pilares mais bonitos e importantes dessa abordagem. Quando você lê livros de parentalidade respeitosa, de educação positiva, você percebe que, em teoria, o ideal é equilibrar as altas expectativas ao autoapoio, o famoso estilo autoritativo. E atenção! Autoritativo, não autoritário. Na prática, porém, o que a gente mais vê nos fóruns online, nos grupos de pais, nas rodinhas de conversa e até nos parquinhos, é o foco quase exclusivo no apoio emocional. E sim, isso tem suas falhas. Mas aqui, hoje eu quero falar da parte que funciona. O autoapoio é essencial. Ele é o que comunica ao nosso filho: você não está sozinho, eu estou aqui com você, eu te entendo, eu te ajudo a passar por isso. É o apoio que dá à criança a sensação de que ela tem um porto seguro, alguém que acredita nela, alguém que segura a sua mão quando o mundo lá fora parece grande e assustador. É o apoio que forma aquele ninho emocional, aquele chão de afeto onde a criança cria raízes e aprende a florescer. Claro que isso não é tudo, não podemos ser só amigos dos nossos filhos. Também somos treinadores, líderes, guias.
Precisamos, sim, sustentar regras e limites e expectativas, mas o apoio é o canal por onde tudo isso passa. É o que garante que mesmo quando você diz não, seu filho ainda se sinta amado. Porque no fim das contas, o autoapoio é o que ensina ao nosso filho que ele é importante, que ele é visto, que tem um adulto que reserva tempo, energia e paciência para ajudá-lo a crescer, para enfrentar os desafios e se tornar um ser humano inteiro e bem resolvido. Esse terceiro ponto é mais um presente que a parentalidade gentil me ofereceu, o entendimento profundo sobre o apego seguro. E olha, isso vai além, vai muito além de estar presente, além de ajudar com lição de casa ou preparar a lancheira. Apego seguro é sobre aquele laço invisível que faz a criança saber que no fundo da alma ela tem um lugar seguro no mundo. É aquele tipo de vínculo onde ela sente, eu posso chorar aqui, eu posso mostrar quem eu sou, sem medo. Eu tenho um adulto que me ama de verdade, que está do meu lado. É a continuidade daquele vínculo forte e visceral que começa lá no nascimento, olho no olho, pele com pele, e que pode se manter vivo mesmo quando o bebê vira criança, adolescente ou adulto. Claro que esse vínculo vai se transformar, mas ele continua sendo o coração da relação. É por isso que coisas como tempo de qualidade, toque físico, palavras de afirmação, atenção genuína continuam sendo fundamentais. São formas de regar esse vínculo todos os dias. Eu sei que nem todo mundo teve isso com seus próprios pais. Tem gente que cresceu sem muito toque, sem muito eu te amo, sem a presença emocional. E tudo bem, não se trata de culpa. Mas quando a gente entende a importância desse tipo de apego, a gente passa a querer oferecer isso para os nossos filhos. E olha, de novo, não é tudo. Apego seguro sozinho não resolve tudo. Não é tudo. Mas ele é um dos principais ingredientes do bolo, como eu gosto de dizer. Sem ele, a massa emocional da infância pode desandar. O que eu vejo é que muitas vezes no movimento da parentalidade gentil, da educação positiva, se exagera a importância de certas práticas, como o tempo especial, como se fosse a solução mágica para todos os problemas. E eu até acho que exageram mesmo, mas ainda tempo especial é ótimo. Ele é uma forma prática de cultivar o apego. Esse tipo de vínculo profundo não é só afeto, ele é a base para a disciplina, para a resiliência, para a cooperação. Quando a minha filha sente que eu estou com ela de verdade, fica muito mais fácil para ela aceitar um limite e confiar na minha orientação. Então sim, apego seguro é essencial. E isso eu continuo levando comigo direto da educação positiva. Outro aspecto da parentalidade gentil que eu realmente valorizo são as ferramentas de comunicação. Esse movimento me ensinou muito sobre como falar com as minhas filhas e com as crianças que eu trabalho. E como ouvir também. Ele traz uma série de ideias que no começo podem parecer simples, mas que têm um impacto enorme na qualidade da convivência. Validar sentimentos, refletir o que a criança diz, evitar linguagem acusatória, usar tom de voz mais calmo, oferecer vocabulário para emoções, criar mantras e roteiros que ajudam na hora do conflito. E sim, eu sei, isso pode parecer forçado no início. Eu mesma já me senti robótica tentando aplicar tudo isso ao pé da letra. Mas hoje eu enxergo essas ferramentas como atalhos para algo muito maior. A construção de uma cultura familiar baseada no respeito e na escuta ativa. Eu não acredito que devemos ser pais que precisam ler um papel na geladeira, colar a colinha na geladeira, antes de responder a uma briga. Mas também não acho que gritar, porque eu mandei, porque eu falei, sempre que a criança desafia um limite, seja o melhor caminho. Existe um caminho do meio, como eu já falei em vários vídeos como esse aqui. E esse meio é a comunicação intencional. Gentileza não é fraqueza, clareza não é rigidez. É possível ser firme sem ser agressivo. E quando aprendemos a nos comunicar com mais consciência, conseguimos ensinar os nossos filhos a fazer o mesmo. E isso é transformador, porque essa criança vai crescendo sabendo se expressar, sabendo pedir ajuda, sabendo dizer não, sabendo resolver conflitos com diálogo. E isso não é só bom para ela, é bom para todos ao seu redor. Mas tem mais, a parentalidade gentil também nos ensina que nós, como pais, podemos e devemos nos comunicar de forma autêntica. Isso inclui dizer, filha, eu estou me sentindo muito sobrecarregada. Hoje eu estou sem paciência e preciso de um tempo. Já falei isso algumas vezes. Esse é um limite importante para mim. Depois te explico melhor, mas agora preciso que confie em mim. Ou seja, a comunicação também é sobre vulnerabilidade,
transparência e respeito mútuo. Nem sempre precisa ser perfeita. Às vezes vai sair truncada, errada, às vezes vai sair num tom mais duro. E tudo bem, mas ter essa base de diálogo muda tudo. Então sim, apesar dos exageros e das pressões para falar tudo certo sempre, eu sigo levando comigo essa ideia poderosa. Nossas palavras constroem pontes. Foco nos comportamentos positivos. Esse ponto é uma das lições mais práticas e mais bonitas que eu levo da educação positiva, da parentalidade gentil. Tentar focar no que está funcionando. Observar e destacar os comportamentos que queremos ver mais. Uso isso todos os dias na minha daycare. É aquela orientação clássica. Reforce o que você quer que continue. Então, quando a criança divide um brinquedo, ajuda o irmão ou tenta resolver um conflito de forma mais pacífica, a gente para, olha e nomeia aquilo. Fala o que está acontecendo. Agradece. Esse tipo de foco gera um ambiente muito mais leve e motivador, tanto para a criança quanto para os adultos. Porque todo mundo quer ser visto por aquilo que faz bem, que faz de bom. Todo mundo quer sentir que o seu esforço valeu a pena. Quando você começa a procurar os pontos positivos, mesmo que nos dias difíceis, o clima da casa muda. A criança passa a se ver como alguém que consegue, alguém respeitado, valorizado. Isso ajuda até na autoestima e no autoconceito dela. Mas, como quase tudo na parentalidade gentil, isso também pode ser levado longe demais. Há uma tendência em alguns círculos de usar somente o reforço positivo e evitar qualquer correção direta. E isso não é sustentável e não é bom. Às vezes, sim, a gente vai ter que corrigir, vai ter que dizer, isso não foi legal, essa atitude não é aceitável. Assim você machuca os outros. Você está machucando o seu irmão. Focar no positivo não significa ignorar o que está errado. Ignorar constantemente os comportamentos desafiadores pode gerar uma sensação de permissividade, onde a criança não entende o que é certo, o que é errado. Ela não entende que certos limites precisam ser respeitados. Eu mesma já vivi isso tentando ver o lado bom o tempo todo, mesmo quando a minha filha claramente precisava de um limite claro, de uma consequência real. E o outcome não foi bom. Mas mesmo com essa ressalva, eu continuo achando essa prática muito valiosa. Porque no fundo, todos nós queremos crescer em um ambiente onde as pessoas enxergam o nosso valor. Onde mesmo com falhas e tropeços e erros, somos vistos como alguém que está tentando. Então sim, vale a pena tentar ver o que está funcionando antes de apontar o que está falhado. E vale a pena ensinar aos nossos filhos que seus comportamentos bons não passam despercebidos, que eles são notados e valorizados e reforçados. Não existe criança má. Esse é um dos ensinamentos mais profundos que a parentalidade gentil oferece. A ideia de que não existe criança má. Existe um comportamento ruim. Existem escolhas negativas, mas a criança em si, ela tem um valor intrínseco. Quando uma criança grita, morde, xinga ou quebra algo, não é porque ela é má, é porque algo está fora do lugar. Ela pode estar com sono, com fome, carente, com ciúmes, frustrada, desregulada, ou talvez esteja apenas testando os próprios limites, vendo até onde ela pode ir. Esse olhar nos convida a sermos mais empáticos, mais curiosos, mais investigativos. O que está por trás desse comportamento? Qual necessidade não atendida pode estar se expressando aqui? Isso é extremamente poderoso, porque ao separar o ato da identidade, a gente protege a autoestima da criança. Ela pode errar, pode ter momentos ruins, sem acreditar que é má. Isso é o que permite o crescimento, a mudança e o aprendizado. Por outro lado, aqui também mora um perigo. Quando esse pensamento vira obsessão, quando o pai ou a mãe coloca um chapéu de detetive o tempo todo tentando encontrar um motivo psicológico por trás de cada comportamento ruim, a gente pode cair em outro extremo, desculpabilização constante. Às vezes o comportamento ruim foi só uma escolha ruim. A criança sabia o que estava fazendo, mas fez mesmo assim. Ou foi uma influência, ou seguiu um impulso, imitou algo errado que viu e pronto. Nada demais. Nessas horas, tentar sempre encontrar um motivo oculto pode ser prejudicial. Pode ensinar a criança que sempre há uma desculpa, que ela não é responsável pelas próprias ações, que tudo pode ser justificado. E não é assim. Na vida real não é assim. E isso não é bom. Porque sim, é verdade que às vezes o comportamento ruim vem de dor, de trauma, de necessidade não atendida.
Mas também é verdade que precisamos ensinar as crianças a agir com responsabilidade, mesmo diante de emoções difíceis. Ou seja, mesmo com fome, eu não posso bater. Mesmo com ciúmes, eu não posso empurrar. Mesmo cansado, eu ainda preciso respeitar o outro. Ainda assim, eu defendo essa ideia com força, porque ela é o antídoto contra os rótulos destrutivos, porque ela nos lembra que a nossa função como pai ou mãe não é julgar a essência da criança, mas é guiá-la para melhores escolhas. E porque, no fim das contas, ver nossos filhos como bons, mesmo quando erram, é uma escolha poderosa que nos ajuda a educar com mais conexão e menos vergonha. Todas as emoções são permitidas. Esse é um dos pontos essenciais que a parentalidade gentil nos convida a adotar. E é um ponto que toca fundo no meu coração, pois eu ouvi muito "engole esse choro" quando eu era criança. Crianças podem e devem sentir raiva, frustração, tristeza, medo, vergonha, todos os sentimentos. Isso faz parte da experiência humana. E como pais, nosso papel não é apegar a essas emoções, nem reprimi-las, nem negar, é acompanhar. Frases como "não chora", "não tem motivo para ficar bravo" ou "engole esse choro", que talvez muitos de nós ouvimos na infância, não ajudam. Elas ensinam que sentir é errado, que mostrar vulnerabilidade é fraqueza e que a emoção precisa ser escondida para a gente ser aceito. A parentalidade gentil propõe o oposto, validar o sentimento, dizer tudo bem sentir isso, mostrar que as emoções são como ondas, vêm e vão. Ensinar que sentir não é o mesmo que agir. E isso é lindo, porque ensina a criança que ela não precisa ter medo dos próprios sentimentos e que existe um lugar, um colo, onde ela pode ser quem ela é emocionalmente, sem ser corrigida por isso. Mas e aqui vem o contraponto importante. Quando esse princípio é levado ao extremo, pode virar uma armadilha. Em alguns ambientes, há uma tendência a centralizar tudo nas emoções, a acreditar que só o fato da criança sentir algo já é a justificativa para tudo, a validar tanto que deixa de orientar. E isso, com o tempo, pode ensinar a criança que ela é as suas emoções, que tudo gira em torno do que ela sente, que o mundo precisa sempre se adaptar ao seu estado emocional. Isso não é saudável. E isso não é verdade. Porque sim, eu posso estar com raiva, mas eu não posso bater. Eu posso estar triste, mas ainda preciso ir ao aniversário da vovó. Eu posso não querer, mas ainda preciso ir no mercado. Eu posso estar magoada e ainda assim preciso ir para a escola. Eu posso estar frustrada, mas continuo responsável pelos meus atos. Mais do que permitir a emoção, a gente precisa ensinar a navegar por ela. E isso é ensinar a autorregulação. É mostrar que eu posso sentir sem me deixar levar, que eu posso nomear a emoção, observar, respirar e escolher uma resposta melhor. Então, apesar dos excessos que vejo por aí, onde as emoções se tornam quase sagradas e intocáveis, eu continuo acreditando nesse ponto, porque ele nos lembra que, no coração da educação, precisa haver espaço para sentir. E que ensinar nossos filhos a sentir e seguir é um dos maiores presentes que podemos dar. Consciência do desenvolvimento infantil. Entender para poder exigir. Um dos grandes acertos da parentalidade gentil e um que eu continuo valorizando muito é o foco em entender o desenvolvimento infantil. Essa abordagem nos convida a fazer uma pergunta essencial antes de reagir a um comportamento. Será que meu filho já tem maturidade para agir de outro jeito? Porque às vezes o que a gente chama de birra, de desrespeito, de preguiça é simplesmente a criança sendo criança. Criança pequena que interrompe sem parar ainda não tem o controle inibitório. Criança que grita quando está frustrada ainda não desenvolveu linguagem emocional suficiente. Criança que se joga no chão no mercado talvez esteja sobrecarregada sensorialmente. Essa consciência não significa passar o pano, não significa deixar tudo correr solto, mas significa ajustar as expectativas à realidade. Entender que cada idade tem os seus desafios, os seus limites e os seus ritmos. E mais importante, significa respeitar o tempo da criança. Ao compreender que certos comportamentos são parte do processo, a gente ganha uma coisa valiosíssima: paciência. A gente educa com mais empatia, com mais estratégia, com mais sabedoria. E é claro que, assim como em outros pontos que eu já falei aqui, também há um risco. Conhecer o desenvolvimento infantil não pode virar desculpa permanente. A gente não pode usar isso para justificar o comportamento que sim, já deveria estar sendo corrigido. E também não pode virar um freio na hora de ensinar.
Porque mesmo uma criança imatura pode, aos poucos, ser guiada e ensinada, estimulada a desenvolver novas habilidades. Mesmo com esses cuidados, esse ponto permanece um pilar forte para mim. Porque só quando entendemos de onde vem o comportamento, conseguimos intervir com mais precisão e compaixão. E conseguimos ajudar nossos filhos a caminhar pelo caminho que queremos. Sensibilidade a diagnósticos e necessidades especiais. Outro ponto forte que a parentalidade gentil traz e que eu continuo levando comigo é a ideia de sensibilidade às necessidades únicas de cada criança, incluindo diagnósticos, condições ou sensibilidades específicas. Essa visão nos convida a enxergar o filho real que temos e não o filho idealizado que gostaríamos de ter. A parentalidade gentil nos lembra que nem toda criança aprende do mesmo jeito, reage do mesmo jeito ou se comporta da mesma maneira que os livros descrevem. E sim, algumas crianças têm desafios extras, desafios sensoriais, emocionais, neurológicos, cognitivos. E tudo isso precisa ser levado em conta na forma como a gente educa. Esse olhar mais cuidadoso e individualizado pode mudar radicalmente o rumo de uma família. Porque às vezes, quando você para de achar que o seu filho é difícil, te desafia, é mimado, e começa a considerar que talvez ele esteja lutando com algo, você muda a sua postura. Você passa a ser mais guia do que juiz. Mas aqui também entra uma crítica que eu não posso deixar de fazer. O excesso de rótulos. Hoje em dia há uma tendência crescente de diagnosticar tudo, de transformar qualquer traço de personalidade ou comportamento fora do padrão em um transtorno. E isso pode ser perigoso, porque nem todo comportamento desafiador é sinal de problema clínico. Às vezes é apenas parte da infância. Às vezes é falta de sono, de rotina, de limites ou conexão. E o risco é que o diagnóstico, ao invés de ajudar, vira uma muleta, tanto para os pais quanto para a criança. Ah, ele é assim por causa do TDAH. Ah, ela não tem limites porque é altamente sensível. Ele não dorme porque é autista. Esses discursos podem parecer empáticos, mas quando usados aleatoriamente, enfraquecem a criança. Tiram dela a oportunidade de crescer, de aprender e se adaptar dentro das suas possibilidades. Então sim, eu acredito na importância de sermos sensíveis aos diagnósticos reais, quando bem fundamentados, quando ajudam a família a acessar suporte, terapia, compreensão. Mas eu também acredito que precisamos de equilíbrio e cautela. No fim das contas, o que importa é termos uma escuta ativa, uma curiosidade sincera sobre quem nossos filhos realmente são, como funcionam, do que precisam e como podemos apoiá-los sem tirar deles a responsabilidade e a autonomia. Esse equilíbrio é difícil, mas é possível. E a parentalidade gentil, mesmo com seus exageros, me ajudou a enxergar isso com mais clareza. E por último, reparação e pedido de desculpa. Esse ponto talvez seja o meu favorito, ou pelo menos um dos mais transformadores para mim, como mãe e como pessoa. A capacidade de reparar. A parentalidade gentil me ensinou que não existe relação sem falha, que não existem pais perfeitos, que todos nós vamos errar, vamos gritar, vamos perder a paciência, vamos falar o que não deveríamos. Mas existe uma ferramenta que pode mudar tudo: o pedido de desculpa sincero. A capacidade de olhar no olho do nosso filho e dizer: desculpa, eu errei. Desculpa, mamãe exagerou. Eu não falei com respeito. Eu fui injusta com você. Desculpa, eu errei. Esse tipo de gesto ensina mais do que qualquer sermão. Ensina humildade, responsabilidade emocional, vulnerabilidade verdadeira. E o mais bonito, ensina que os relacionamentos podem ser curados, que é possível rasgar, costurar e ainda assim manter o tecido do amor intacto. Essa prática rompe o velho modelo de pais que nunca erram, que não precisam se explicar. Ela humaniza o adulto. E isso, na minha opinião, só fortalece a autoridade, porque uma autoridade que assume os próprios erros é uma autoridade legítima. Agora, como tudo que venho dizendo até aqui, isso também pode ser levado para o extremo. Se a gente começar a pedir desculpa por tudo, o tempo inteiro, com medo de qualquer erro que a gente faz, qualquer erro vai afetar profundamente o nosso filho, a gente cai na armadilha do perfeccionismo parental. E não somos perfeitos. O ponto aqui não é virar um poço de desculpa, mas sim mostrar maturidade emocional. Mostrar que mesmo quando falhamos, podemos reparar,
podemos corrigir. E a reparação é mais do que pedir desculpa. É um olhar, um abraço, um tempo junto depois do conflito. É mostrar que um vínculo importa mais do que a razão. É deixar claro, eu te amo o suficiente para consertar o que for quebrado. Esse princípio me lembra, dia após dia, que o mais importante na parentalidade não é nunca errar, não é ser perfeita, é reparar com coragem e amor. E isso a parentalidade gentil acerta em cheio. Se você também está repensando a sua forma de educar, saiba que não precisa seguir um rótulo, não precisa seguir um único caminho, seguir apenas uma filosofia. Você pode construir o seu próprio caminho, com base, com consciência e com muito amor. E eu estou aqui para te ajudar nessa jornada. Se quiser continuar nessa jornada, se inscreve no canal agora ou faça parte da nossa comunidade. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu estou aqui para te ajudar. Se você ainda não assistiu o meu vídeo que causou polêmica, assista ele aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Alguma coisa? Beijo. Oi, Tutu. Where's the camera? Okay. Oi, Tutu. I'm mommy's daughter. Mommy's daughter? Fala em português, que eles falam português? Oi, Tutu. Eu sou a filha da mamãe. Filha da mamãe. Beijo. Onde que você vai? I love you. Tchau. Tchau. Have fun. Ganhei a água da minha filha. Yeah. Obrigada, filha. Yeah, I really need it. Me perdi agora. Onde que eu tava mesmo? Vamos lá.